Fala galerinha, beleza com vocês? Quem tá falando aqui é o professor Osvaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os relevos da região norte. Falar de relevo da região norte é entender que a região norte tem três tipos básicos de formação do relevo, tá? Você tem três grandes unidades geomorfológicas: planícies e terras baixas amazônicas, Planalto da Guiana e Planalto Central. Prioritariamente, planícies e planaltos. Mas dentro dessa planície e planalto existem as depressões, as bacias sedimentares, e eu vou focar primeiramente nas planícies e terras baixas, para depois nós irmos para os planaltos em si, ok? As planícies e terras baixas amazônicas, de um modo geral, são objetos aí de conhecimento de alguns especialistas, né, em geografia do Brasil, prioritariamente ali na região da planície amazônica. Embora, né, a planície de verdade, a planície amazônica de verdade, ela só é encontrada, tá, na margem do rio Amazonas, ou em alguns trechos de menor porte, né, em meio a áreas de maior altitude. Ou seja, uma depressão, falando da planície, era dividida em igapós. Igapós, áreas de terras mais baixas, que são alagadas constantemente pela cheia do rio Amazonas. Ou seja, é uma área que sofre, independente do nível do rio, um sistema de alagamento. Os tesos, ou as terras fluviais, os terraços fluviais, eles também são chamados de várzeas, tá? Eles têm uma altitude um pouquinho maior, mas vão ser menores que 30 metros, e essa região, ela vai ser alagada apenas por uma cheia mais forte do rio Amazonas. Então, o Igapó, ele tem um alagamento constante. Os tesos ou as várzeas, alagamentos depende do nível do rio. Se tiver um nível baixo, não alaga. Se tiver um nível alto, alaga. Já as terras firmes, elas vão fazer uma oscilação entre planície e planalto. A terra firme ela pode atingir entre 300, 350 metros de altitude, ou seja, ela pode ser planície e ela pode ser planalto. Automaticamente ela não sofre inundações. Já temos que pensar que ela é o oposto das várzeas e dos terraços fluviais, além, é claro, dos igapós, né? E a terra firme ela é formada pelos sedimentos que os rios eles depositam, que eles levam. A terra firme ela é feita prioritariamente pelos arenitos. O Planalto Central ele nasce na região centro-oeste, mas ele vai pegar o sul da região norte, vai pegar o sul do Amazonas, vai pegar o sul do Pará, vai pegar uma parte de Rondônia, vai pegar uma parte do Tocantins. Ele tem uma formação geológica de escudos cristalinos, tá? Ou de escudos sedimentares antigos, ou seja, uma formação geológica velha. E ele tem poucos pontos de grande elevação. E quando eu falo grande elevação, ele vai ter lá 1.200, 1.300 metros. Se nós compararmos, por exemplo, com o Planalto da Guiana, ele é muito mais baixo. Tá? Ele já foi geologicamente desgastado. Tá? Aonde que vai ter o ponto mais alto dele na região norte? Ele vai ter o ponto mais alto no Tocantins. Ok? Falar do Planalto das Guianas é lembrar dos pontos mais altos do Brasil, ok? Então, nós temos que entender o seguinte, que ele é constituído também por terrenos cristalinos, ele vai ficar ao norte da planície amazônica, ou seja, ele vai ficar
acima do Rio Amazonas, tá? Se nós olharmos o mapa, Rio Amazonas, o Planalto das Guianas ele vai ficar acima. Ele vai fazer limite desde a Venezuela, na sua parte oeste, e ele vai fazer limite também com a Guiana, na parte leste, ok? Na fronteira desses países, vai ter uma região serrana, ok? Vai ter algumas serras. A mais famosa delas é a do Imeri, ok? Também vai ter a serra do Parima, do Pacaraíma, do Acaraí, do Tumucumaque, ou seja, são nomes indígenas que são colocadas nessa serra. A principal serra para a gente é a Serra do Imeri. Por quê? Porque nela se encontram os pontos mais altos do Brasil, como o Pico da Neblina, com 2.994 metros, e o Pico 31 de Março, com 2.972 metros. E aí, galera, gostaram de conhecer as diferenças dos relevos da região norte? Pois é muito importante saber dessa diferença, até porque isso vai ser cobrado em provas de vocês, não é verdade? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor é essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, pessoal? Não se esqueça, dê um up nos seus estudos.